Tudo bem, Natália. A professora Maíra tratou da popularidade do presidente Lula. Popularidade essa, o presidente tem dificuldade de se deslocar nessa polarização, mas ele também tem uma dificuldade maior, que é com essa negociação da base. Eu vou pedir para o Tiago aqui, que é o mago dos botões aqui do programa, para colocar uma declaração do Padilha de hoje, de uma reunião do Padilha com a Haddad, e a gente vai falar agora também, a professora Maíra continua aqui com a gente para falar dessas negociações do Congresso com o governo Lula. Vamos lá, Tiago. Orçamentária. O ministro da Fazenda ele defende a saúde das contas públicas como se fosse um filho. E um dia que o ministro da Fazenda não defender a saúde das contas públicas como se fosse um filho, quem está ferrado é a economia brasileira, é o país como um todo. Então acho natural essa decisão do Ministério da Fazenda, da AGU, de buscar aconselhar o presidente a entrar, questionar no STF, como também eu, como parlamentar, considero natural também eventuais reações do presidente do Congresso e defender as posições do Congresso. Isso faz parte também da harmonia entre os poderes. Harmonia não significa ter concordância absoluta. Harmonia significa muitas vezes ter diferenças, ter posições diferentes. Concordância absoluta só existe em regimes absolutos. E o presidente Lula nunca vai patrocinar qualquer regime absoluto, pelo contrário, ajudou a salvar a nossa democracia. E vai continuar respeitando os poderes, por mais que possa ter posições diferentes em relação a alguns temas. Mas não vai existir, da parte do presidente Lula, do seu governo, nenhuma grama de atitude que afronte a qualquer poder. Natália, muito bem. Vou começar por você aqui perguntando o seguinte: que dificuldade o governo está tendo nessa negociação com o Congresso, né? Cada vez mais agora tinha uma irritação ali do Lira, até semana do Arthur Lira, da Câmara, na semana passada. Desgaste passa a ser também agora com o Pacheco. A própria entrada do governo no Supremo em relação à desoneração da folha acabou conflagrando ainda mais, né, essa relação. O que é que você tem de bastidores aí? O quanto o governo mostra-se com dificuldade nessas negociações com o Congresso? Então, na verdade, o que me parece, pelo que a gente apura, assim, a gente conversa, né, com aqui os auxiliares do Planalto, auxiliares também do ministro Fernando Haddad, é que essa questão da desoneração para a equipe econômica era mais do que só comprar uma briga ou não com o Legislativo, mas era uma questão de convicção dessa equipe do ministro Fernando Haddad, porque eles avaliam que depois da reforma tributária, em que na lei que fez a alteração sobre a questão, aliás, depois da reforma previdenciária, ainda na gestão passada, o governo não pode abrir mão de receitas quando se trata de previdência. Então era uma questão de convicção para além de qualquer disputa e qualquer negociação política. E aí há uma outra avaliação de que, como o governo precisa desses recursos, o cobertor é curto, para que a professora até citou que, como a avaliação de Lula estiver em 2026 ou na véspera de 26, vai ser fundamental para definir o cenário também da oposição. A avaliação é: o governo precisa de dinheiro agora para executar obras, para entregar essas obras e aí começar numa curva ascendente sobre a popularidade depois dessa queda registrada desde o início do ano. Então, Lula foi convencido por Haddad que essa medida agora de ingressar lá no judiciário era importante, inclusive para isso, porque se fala aí de uma arrecadação de 12 bilhões de reais com o fim da desoneração. A avaliação é de que não haverá uma demissão em massa, apesar de todas as entidades falarem sobre isso, que a economia está aquecida. Então essa é a avaliação dentro do governo. E aí essa preocupação do presidente em ter recursos para poder executar aquelas obras que desde o primeiro ano desse governo Lula 3 ele está prometendo. Só que há uma leitura agora
principalmente daquele grupo mais político, é de que agora Lula comprou uma briga com quem não tinha que comprar, que é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco ficou muito incomodado porque foram várias reuniões até chegar na decisão de que o governo iria encaminhar um projeto de lei para discutir a reoneração desses setores, inclusive com a regulamentação da reforma tributária. Um dos argumentos da equipe econômica é que na reforma tributária, setores que hoje se consideram super tributados, que eles vão conseguir, com essas novas regras, ter um alívio nessa cobrança de impostos. E aí, a reclamação de Rodrigo Pacheco é que não foi feito combinado. Ele ficou sabendo, de novo na véspera de ingressar com a ação lá no Supremo Tribunal Federal, de que isso ia acontecer. Então, isso deixou Rodrigo Pacheco muito incomodado e ele está deixando isso claro aqui para o Palácio do Planalto, porque não quer mais passar por situações como essa. E aí Lula agora vai ter que olhar com lupa para esse cenário. Agora essa semana é mais curta porque tem o feriado na quarta-feira, então a pauta no Congresso vai estar super reduzida, praticamente, né, os parlamentares nem vão vir para Brasília, mas na semana que vem Lula vai ter que redesenhar de novo essa articulação, ele de novo deve fazer um gesto para conversar com o Rodrigo Pacheco, porque Pacheco agora deu sinais aqui para o Palácio do Planalto que não contem mais comigo se for assim, Léo.